sou a Mariana Gouveia, da Oncologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Então, nessa aula a gente vai revisar alguns temas relacionados aos cuidados paliativos. O primeiro ponto é em relação à definição e a alguns conceitos desse tema tão importante. Então, os cuidados paliativos consistem numa assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e também dos seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida por meio da prevenção e alívio de sintomas, por meio da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor e de todos os demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Eu busquei trazer essa definição porque a partir dela a gente consegue entender muita coisa do que são os cuidados paliativos. É importante entender que é feito por uma equipe multidisciplinar que tem como objetivo tratar do paciente, mas também da família, e que vê o doente de um aspecto mais global, tanto sintomas físicos quanto emocionais, sociais, angústias espirituais. Então, a gente tenta abarcar o paciente de uma forma mais global quando a gente faz cuidados paliativos. Apesar de eu ser da oncologia, é muito importante eu destacar que não são apenas os pacientes oncológicos que merecem esse tipo de abordagem. Qualquer condição que ameace a vida merece a instituição de tratamento com equipe de cuidados paliativos. Algo que é muito importante ressaltar é que não é só quando o paciente está em fase final de vida que ele merece esse acompanhamento. Muito pelo contrário, alguns estudos, inclusive dentro da oncologia, já mostraram que aqueles pacientes que acompanham com uma equipe de cuidados paliativos de forma mais precoce, que eles têm, inclusive, aumento de sobrevida global. Então, esses pacientes que têm uma doença crônica que ameaça a vida em algum momento, eles merecem ser acompanhados por uma equipe de cuidados paliativos desde o princípio. A gente vai trazer alguns conceitos que eventualmente são abordados nas provas de residência. Os primeiros são relacionados a princípios bioéticos, que muitas vezes permeiam ali aquela abordagem dos cuidados paliativos. Então, não maleficência é o famoso primum non nocere, não fazer o mal. Beneficência, então a gente vai tentar maximizar o benefício e minimizar o risco ou dano ao paciente em qualquer situação. A autonomia, que é a capacidade de um indivíduo gerir a sua própria vida e tomar as suas próprias decisões, valendo-se de seus próprios meios, suas vontades, princípios e seus próprios valores. A justiça, que é o dever de agir com equidade, oferecendo mais a quem tem menos e menos a quem tem mais. Esses princípios bioéticos muitas vezes permeiam as decisões que a gente precisa tomar no cenário de cuidados paliativos. E alguns conceitos sobre a morte também são muito importantes. É muito importante a gente saber realmente definir cada um desses conceitos de eutanásia, ortotanásia e distanásia. Então, a eutanásia é o ato assistido e intencional que antecipa a morte. A ortotanásia é a boa morte, a morte natural. A distanásia é quando se vale de diferentes tecnologias e suporte artificial de vida para prolongá-la, causando, junto com esse prolongamento, sofrimento. Então, uma primeira questão acerca dos conceitos de distanásia, eutanásia e ortotanásia, assinale a alternativa correta. Na letra A, distanásia refere-se ao processo de prolongar a vida de um enfermo incurável de forma artificial, sem trazer benefícios a ele. Essa está correta. Eutanásia refere-se ao processo de antecipar a morte, muito utilizado em pacientes sob cuidados paliativos. Muito pelo contrário, nos cuidados paliativos a gente visa a ortotanásia, a boa morte, e não antecipar a morte. A ortotanásia é o processo de cuidados médicos relativo à medicina ortomolecular,
em que não há uso de medicação. Também não, a gente utiliza medicações nos cuidados paliativos. Eutanásia é o processo de decisão de conduta médica com base no paciente, sendo ele o ator principal na decisão terapêutica, daí o prefixo eu. Não tem muito a ver com a decisão terapêutica. Distanásia ocorre quando o paciente, em fase final de vida, apresenta uma dissociação clínico-laboratorial que permite gerar insegurança sobre a real condição clínica do paciente. Também não é isso. A distanásia versa sobre um conceito sobre a morte. Escalas prognósticas. Quando a gente faz cuidados paliativos, uma das capacidades mais importantes que o médico paliativista ou o médico geral que vai fazer uma abordagem em cuidados paliativos tem que ter é uma ideia e uma noção prognóstica da doença daquele paciente. A partir disso, muitas decisões podem ser tomadas, inclusive sobre risco e benefício, sobre o benefício de uma terapia ou não, o que vale a pena investir e fazer, até para a gente entender ali o limite do que é proporcional para aquele paciente sem fazer nenhuma obstinação terapêutica, sem promover distanásia, por exemplo. Existem algumas escalas, tanto para uniformizar nos estudos essa questão do prognóstico, quanto para dar para o médico uma forma de tentar entender um pouco em relação à funcionalidade e até ao prognóstico daquele paciente. Em relação à funcionalidade, duas escalas são mais utilizadas, o ECOG e o Karnofsky, muito utilizadas no dia a dia, tanto do oncologista como do paliativista, e um número que eu acho que vale a pena guardar é o ECOG 3. A partir do ECOG 3, o paciente passa mais do que 50% do tempo na cama, acamado. Isso dá uma ideia boa para a gente em relação à funcionalidade daquele doente. É importante a gente entender que a funcionalidade ela é muito importante na oncologia para a gente entender se o paciente suporta aquele tratamento, se aquele tratamento que a gente vai propor vai ter mais benefício do que trazer toxicidades àquele doente. Uma outra escala muito utilizada, essa principalmente para prognóstico, é o PPI. A partir dessa escala, a gente consegue entender qual que é o tempo estimado de vida daquele doente. E isso é muito importante para a gente ter esse dado e também para a gente conseguir alinhar a conversa muitas vezes com a família, por exemplo. Não em termos de valores em si, mas para a gente ter uma conversa com mais noção do que está acontecendo com aquele paciente. Algo que trago agora é em relação à comunicação de más notícias. Para isso, a gente tem um protocolo, o protocolo SPIKES. É interessante saber desse protocolo, principalmente se você vai fazer alguma prova prática. Isso já foi cobrado por inúmeras bancas diferentes. Então, SPIKES S-Setting, que é preparação. Então, você vai levar aquela família ou o próprio paciente para um lugar adequado para que haja aquela comunicação. Você vai preparar não só você mesmo, mas também o ambiente. O P de perception, que é a percepção. O que aquele doente está entendendo do que está acontecendo com ele? O que aquela família já entendeu do que vem acontecendo? Então, é você perguntar e entender em que ponto que eles estão da conversa. O I de invite, então um convite. Verificar o que a família, o que o paciente deseja saber, até onde eles querem saber. O K é de knowledge, então quais informações, qual conhecimento que eles querem ter. Linguagem clara, leiga e pausada. A gente precisa se fazer entender. A família e o paciente, eles precisam entender aquilo que a gente está querendo passar. O E de empathy, empatia. Então a gente vai acolher emoções, esclarecer dúvidas, ter uma escuta ativa, tentar se colocar no lugar daquela família. O S de strategy ou summary, então estratégia / resumo. Então avaliar a compreensão das informações que foram ali passadas, se você realmente se fez entender
e tentar estabelecer um resumo, quais que são, por exemplo, os próximos passos terapêuticos, o que a gente está pensando em relação ao que vai ser feito para aquele doente, tentar resumir aquela conversa ao final. Agora a gente vai entrar um pouco em relação aos sintomas, que é aquilo que os cuidados paliativos se propõem a fazer. Controlar sintomas é um dos alicerces dos cuidados paliativos. Começando então pela dor, algo que é muito importante quando a gente fala de dor é tentar colocar essa dor numa escala. Então é muito importante a gente caracterizar a dor até para a gente programar o tratamento, a depender do quão intensa é aquela dor, a gente vai pensar num tratamento inicial diferente. Então a escala da dor da OMS ela é muito boa nesse sentido, ela divide em fraca, moderada, forte e muito forte, e a gente vai subindo na escala da dor e utilizando medicações cada vez mais potentes para tratar a dor. Numa dor fraca, a gente usa analgésicos simples e medicações adjuvantes. Numa dor moderada, a gente já passa a usar opioides fracos. Numa dor forte, a gente usa opioides fortes. E numa dor muito forte, a gente pensa até em procedimentos invasivos, além das próprias medicações que a gente vai utilizar nesse cenário. Em relação ao tratamento adjuvante, ele é importante em todos esses passos, então a gente pode lançar mão de anti-inflamatório, corticoide, neurolépticos, bifosfonato para um paciente que tem acometimento ósseo por neoplasia, relaxante muscular, antidepressivo. Todas essas medicações a gente pode usar a depender também do tipo da dor. Então, uma dor mais neuropática, a gente sabe que a amitriptilina, a pregabalina funcionam muito bem. Se a gente tem um paciente com uma dor de forte intensidade, também de característica neuropática, a gente sabe que a metadona funciona melhor do que a morfina. E a partir disso, a gente vai escolhendo quais medicações que a gente pode associar para aquele doente, a depender da intensidade da sua dor e da característica da dor que ele apresenta. Em relação aos opioides, algumas coisas são importantes da gente entender, principalmente em relação à posologia e algumas características. A morfina, por exemplo, muito utilizada em dores de forte intensidade, tem como desvantagem a posologia. Ela tem que ser utilizada de 4 em 4 horas. Então, isso é uma desvantagem. A metadona, ela tem esse efeito neuropático e ela pode ser utilizada em pacientes que não tenham disfunção renal, que também é uma desvantagem da morfina, que ela tem metabolização renal, então a gente tem que tomar cuidado nesse cenário. Então, é importante a gente conhecer a posologia e algumas características dos opioides. É importante lembrar, e isso é muito importante, que os opioides, como classe, eles causam constipação. E esse é um evento adverso muito comum nos pacientes. Então, todas as vezes que a gente vai prescrever um opioide, a gente tem que se lembrar também de prescrever algum laxativo junto. Em relação à rotação de opioides, isso é bastante cobrado em prova, principalmente a rotação. Na verdade, a conversão de um opioide da morfina via oral para via endovenosa. E a correlação que a gente tem é que é 3:1. Então, a morfina via endovenosa é 3 vezes mais potente que a morfina oral. Então, se aquele paciente usa, por exemplo, está usando no hospital, por exemplo, 5 miligramas de 4 em 4 horas, lembrar disso, a meia-vida da morfina é 4 em 4 horas. 5 miligramas de 4 em 4 horas endovenoso e ele está pronto para ir para casa, ele vai para casa com uma dosagem de 15 miligramas via oral de 4 em 4 horas. Outra coisa que eu acho que vale ressaltar é em relação ao resgate. O resgate é feito com a mesma dose que a gente faz de 4 em 4 horas. Então, se ele está usando 5 miligramas de 4 em 4 horas, o resgate, que é uma dose extra, também deve ser de 5 miligramas. Quando a gente vai rotacionar para a metadona, a gente tem que colocar nessa tabela de equivalência, né? Não é uma correlação linear. Então, isso é pouco cobrado em prova porque
fica mais difícil cobrar uma vez que a gente precisa consultar essa tabela. Algo que a gente precisa lembrar em relação aos opioides é a possibilidade de intoxicação. Em relação às manifestações clínicas, tem 3 características básicas que a gente precisa lembrar: as pupilas mióticas, a bradipneia e o rebaixamento de nível de consciência. Lembrando que o sinal de bradipneia é o que melhor prediz a intoxicação por opioide. Sempre nesses pacientes, principalmente se uso de morfina, a gente tem que avaliar junto a questão da função renal. Esse paciente tem piorado a função renal, foi por isso que ele fez essa intoxicação, o que está acontecendo? Em relação ao manejo, a gente tem como base suporte clínico e o uso do naloxone, 0,4 miligramas endovenoso. Lembrar que a gente tem que fazer o naloxone do lado do paciente para ver como que ele responde àquela medicação e a gente pode ir fazendo doses adicionais a cada 2 a 3 minutos. Agora eu trago uma questão, uma paciente de 82 anos com câncer de mama metastático para ossos, linfonodos e sistema nervoso central. Vem em tratamento com paclitaxel e ácido zolendrônico e apresenta uma lombalgia de forte intensidade iniciada há 2 dias. Tem também uma doença renal crônica e faz uma ressonância que mostra uma lesão lítica em corpo vertebral de L4. Além do uso de opioides, qual tratamento adjuvante pode ser iniciado para controle álgico agudo? Essa palavra faz toda a diferença na interpretação dessa questão. Então, a resposta aqui é dexametasona. No cenário agudo, os pacientes com dor óssea, eles tendem a responder muito bem ao corticoide e, em geral, a terapia de escolha é a dexametasona. Calcitonina não traz alívio de dor. A calcitonina a gente pensa para hipercalcemia da malignidade, não é o caso aqui. O denosumab ele não teria papel, o paciente já está fazendo uso de ácido zolendrônico, ambos têm o mesmo efeito. Anti-inflamatório não esteroidal não estaria recomendado numa paciente que já tem uma doença renal crônica. E radioterapia, ela não tem um papel importante num cenário de dor aguda. Inclusive, quando a gente irradia, os pacientes podem até ter uma piora, um flare inicial ali daquele quadro álgico. Então, radioterapia não seria a resposta adequada. Passando agora para a dispneia. A dispneia é uma experiência subjetiva, é uma sensação ou percepção de desconforto na respiração a partir do que o paciente te conta, do que ele te fala. E esse é o diagnóstico padrão ouro, é a própria queixa do paciente. A abordagem para a dispneia, ela tem que ser multidisciplinar. Ela engloba tratamento não medicamentoso e medicamentoso. O tratamento não medicamentoso inclui técnicas de respiração, acupuntura, colocar um ventilador na frente do paciente, técnicas de estimulação neuromuscular, entre outros. Em relação ao tratamento medicamentoso, a base do tratamento são os opioides. Eles reduzem a resposta ventilatória à hipercapnia e à hipóxia. Então, nesse sentido, o paciente diminui a percepção dele e a sensação que ele tem de dispneia e também reduz o esforço respiratório. Então, é como se o paciente deixasse de perceber que ele está com dispneia. Em geral, é feita morfina até 60 miligramas via oral por dia, ou você pode aumentar 25% da dose que aquele paciente fazia em casa. Outras medicações podem ser usadas se o paciente tiver, por exemplo, um componente de ansiedade associado, um ansiolítico, um benzodiazepínico, enfim. Em relação ao oxigênio, ele não está indicado se o paciente não tiver hipoxemia. Se o paciente está queixando de dispneia, mas está saturando lá 95%, não tem por que você suplementar o oxigênio. Ele só está indicado se o paciente tiver hipoxemia associada. Quando o paciente apresenta uma dispneia refratária, ele começa a apresentar uma alteração do padrão respiratório. Inspirações mais profundas, com alguns períodos de apneia que se seguem. Algo que é importante a gente caracterizar aqui é a sororoca.
A sororoca nada mais é do que uma respiração ruidosa com aumento de secreção em vias aéreas superiores, causada principalmente pela incapacidade de deglutir aquela secreção. O mais importante para isso é posicionar o paciente e orientar a família, que é quem mais fica angustiada com aquele barulho todo da sororoca. Em relação ao acúmulo de secreção em si, podem ser feitas medidas secativas, atropina, escopolamina, mas deve-se evitar a aspiração e caso a dispneia de fato seja refratária, não respondeu a todas as medidas que foram instituídas, pode-se considerar a sedação paliativa. Agora a gente vai falar um pouco sobre náuseas e vômitos. Então, as náuseas e vômitos acometem até 30% dos pacientes com câncer avançado, por exemplo, pacientes que são considerados como pacientes que têm um intuito de tratamento paliativo. Em relação à etiologia, existem diversas: gastroparesia, obstrução intestinal, medicamentos, as quimioterapias que são utilizadas, por exemplo, a radioterapia pode trazer náuseas e vômitos, e algo que a gente precisa destacar, que a gente até já falou um pouquinho anteriormente, é em relação à constipação. Lembrar que nos pacientes em uso de opioides, a gente deve utilizar laxativos, principalmente aqueles estimulantes, como Cenib, Acodil e picosulfato. Aqui eu trouxe uma tabela com as medicações e o arsenal terapêutico que a gente utiliza para os pacientes com náuseas e vômitos. É importante a gente entender que deve-se tentar compreender o que está causando a náusea e o vômito daquele paciente para a gente tentar justamente atuar naquela via. Hoje dispomos de um arsenal amplo terapêutico e algo que eu gostaria de destacar em relação à olanzapina, que tem sido muito utilizada no cenário oncológico, e essas medicações mais novas, que são os antagonistas de NK1, também muito utilizados para profilaxia de náuseas e vômitos em pacientes que estão fazendo quimioterapia. Trago agora uma questão que fala um pouco sobre náuseas e vômitos e pergunta qual é a alternativa incorreta. Eu vou ler de baixo para cima. Letra E, utilizar-se de estratégia de associação de medicamentos antieméticos é possível, preferencialmente quando o mecanismo fisiopatológico for multifatorial e nos casos de difícil controle. Correto, a gente tem um arsenal terapêutico amplo e a gente pode sim associar diferentes medicações com o objetivo de ter o controle daquelas náuseas e vômitos. Letra D. Nos pacientes com estase gástrica, pode-se dar preferência para o uso dos gastrocinéticos. Sim, é importante a gente conhecer o nosso arsenal terapêutico e tentar indicar, por exemplo, um gastrocinético se o mecanismo for gastroparesia. Uma metoclopramida, por exemplo, cairia muito bem nesse cenário. Letra C. O centro do vômito pode ser modulado pelo sistema límbico e influenciado por ansiedade ou medo. Sim, é verdade. Existe uma modalidade de náuseas e vômitos que são as náuseas e vômitos antecipatórias. Isso é muito comum nos pacientes que fazem quimioterapia, por exemplo. Antes mesmo de receber a infusão, os pacientes já começam a ter náuseas e vômitos. Letra B, a estimulação via nervo vago pode ocorrer por estímulo na orofaringe, por obstrução intestinal ou por carcinomatose peritoneal. Isso é verdade. O nervo vago tem um papel importante no centro das náuseas e vômitos. E por fim, a incorreta, então, os vômitos podem estar associados a alterações do sistema vestibular, isso é verdade. Nesses casos, os principais mediadores são a histamina e a acetilcolina por meio dos receptores nicotínicos. Isso não é verdade, os principais receptores são muscarínicos. Então, por isso que essa alternativa é a resposta da questão. Passando agora para a sedação paliativa. Então, o que é sedação paliativa? Sedação paliativa consiste no uso de medicamentos que reduzem o nível de consciência para aliviar de forma adequada um sintoma considerado refratário. Isso é muito importante a gente entender. É um sintoma refratário. A gente fez todas as outras medidas que o nosso arsenal terapêutico permite e ainda assim aquele paciente vem apresentando aquele sintoma. Aí sim,
após o esgotamento de todos os recursos disponíveis que a gente pode discutir e indicar a sedação paliativa. Existem tipos diferentes de sedação paliativa, leve, profunda, intermitente, contínua, e como que a gente faz essas modalidades diferentes. A primeira opção de tratamento para esses pacientes é o midazolam. Essa é a medicação de escolha para a gente fazer a sedação paliativa. Em geral, a gente faz uma dose bolos, 2,5 a 5 miligramas, e a gente vai depois manter a sedação com meio a 1,5 ml hora, e a gente vai ter que titular aquela medicação. Não existe uma fórmula para todo mundo. É ir reavaliando o paciente à beira-leito e vendo como que está o conforto e a sedação daquele paciente. Então, mais uma questão, é uma paciente de 64 anos que está ciente da terminalidade do quadro que apresenta e concorda com sedação para alívio dos seus sintomas. A conduta é prescrever. Como a gente acabou de comentar, o midazolam é a medicação mais indicada para sedação paliativa, e algo que eu não mencionei, mas essa paciente tem uma história já de dispneia, então por isso que a associação do opioide estaria recomendada. Agora a gente vai falar um pouco de hipodermóclise. A hipodermóclise é um acesso, uma forma de administração de fluidos, medicamentos e eletrólitos por via subcutânea. É uma via alternativa àqueles pacientes que têm uma impossibilidade de via oral, seja por rebaixamento de nível de consciência ou alguma outra condição, ou de acesso venoso. É muito frequente nesses pacientes em cuidados paliativos ter uma dificuldade de acesso e a gente tentar priorizar por conforto. A via subcutânea, de fato, é mais confortável para o paciente. Então, nesse cenário, cabe muito bem a hipodermóclise. Mas existem contraindicações, então a anasarca profusa, coagulopatia, necessidade de infusão de grandes volumes, mais do que 3.000 ml, paciente desidratado grave. Então, nesse contexto, a gente não consegue usar essa via. E sempre que a gente for usá-la, a gente precisa consultar se aquela medicação que a gente está programando usar, ela de fato pode ser usada via subcutânea. Não são todas as medicações que podem ser utilizadas por hipodermóclise, e antes de usar a gente sempre tem que consultar. Agora eu trago algumas questões finais para a gente amarrar esse tema. Então, um homem de 67 anos, há 4 semanas ele foi submetido a uma toracocentese de alívio com retirada de um volume considerável e houve melhora dos sintomas e ele conseguiu ter uma expansão pulmonar completa na radiografia de controle. Ele volta no ambulatório com uma queixa nova de dispneia há 1 semana. A análise do líquido, ela confirmava a etiologia neoplásica e nesse contexto pergunta qual que é a melhor conduta nessa situação. Repetir a toracocentese esvaziadora, drenagem com catéter pleural e pleurodese, drenagem com catéter pleural e manter até diminuir o débito, ou, por fim, uma toracotomia com pleurectomia parietal ampla. Então, a resposta dessa questão seria drenagem com catéter pleural e pleurodese. Apesar de parecer ser um paciente em cuidados paliativos, existe uma forma de aliviar o sintoma desse paciente. Não faz muito sentido a gente fazer uma nova toracocentese esvaziadora. O paciente fez uma toracocentese há 1 semana atrás, já foi submetido a esse procedimento e não resolveu. E a gente sabe que nos pacientes que têm derrame pleural por etiologia neoplásica, a tendência é recoletar aquele volume. Também não faz sentido manter o dreno até diminuir o débito sem uma nova terapia de ponte, como a pleurodese, que de fato resolveria. E a toracotomia não faz sentido, um procedimento extremamente invasivo, enquanto que a drenagem e a pleurodese posterior resolveriam o problema do paciente. A próxima questão, um homem de 87 anos que tem uma próstata de consistência pétrea,
ele tem um ECOG-3 e faz um diagnóstico de um adenocarcinoma de próstata, score 9, 5+4, e um PSA sérico de 1920, e se questiona qual que seria o tratamento mais adequado para esse paciente. O tratamento mais adequado seria a hormonioterapia com antagonista de LH-RH. Esse paciente, por mais que ele tenha um ECOG-3, o tratamento com a castração, né, que seria o antagonista do LH-RH, ele traz um benefício importante até para controle de sintomas, como, por exemplo, o controle de dor para esse paciente. Sedação paliativa não faz sentido aqui, uma vez que a gente tem um tratamento que poderia aliviar sintomas de forma considerável. Radioterapia das lesões ósseas também não, são lesões ósseas difusas, não faz sentido irradiar todas elas. Quimioterapia citotóxica sistêmica não faz sentido num paciente ECOG-3 e com expectativa de baixa taxa de resposta, uma toxicidade que não é desprezível, é bem considerável. Para um paciente de 87 anos ECOG-3 não cabe fazer quimioterapia. Próxima questão é uma mulher de 73 anos que está com icterícia há uma semana, tem uma perda de peso considerável, no exame clínico está descorada, 2 cruzes, ictérica, 4 cruzes, e tem um fígado doloroso e palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito, com um ECOG-4. Lembra que eu falei para vocês, é muito importante a gente entender, ECOG maior ou igual a 3, é um paciente que fica mais do que 50% acamado na cama, ECOG-4 um paciente completamente dependente. Esse paciente confirma uma neoplasia maligna de pâncreas, que a gente sabe que é um tumor de mau prognóstico, de 2,8 centímetros. Esse paciente tem também uma dilatação da via biliar, além de diversos nódulos hepáticos. E aí, nesse contexto, se pergunta qual que seria a conduta mais adequada para esse paciente. Drenagem biliar endoscópica. A drenagem para esse paciente não mudaria o prognóstico. Esse paciente já vem com ECOG-4, então nesse contexto não faz sentido a gente fazer a drenagem biliar. Se fosse um paciente que estivesse clinicamente muito bem, daria para fazer a drenagem biliar, até pensando num tratamento sistêmico que muitas vezes é contraindicado nos pacientes ictéricos. Cuidados paliativos exclusivos é a resposta. Um paciente que não tem performance para tratamento, a gente não consegue oferecer quimioterapia sistêmica para essa paciente com 75 anos e num ECOG-4. Quimioterapia paliativa não é indicada, visto que a paciente está ictérica e não tem performance para tal. Drenagem biliar, a gente já comentou que não faz sentido, visto que a paciente não consegue receber tratamento, por status clínico mesmo. Próxima questão, uma paciente do sexo feminino de 40 anos que tem uma neoplasia metastática de mama, triplo negativa, com diagnóstico há 4 anos. Paciente que já viveu por um período considerável, visto que a mediana hoje em dia gira em torno de 24, 30 meses. Atualmente é uma paciente que não tem nenhuma proposta de tratamento modificador de doença, faz uso domiciliar de morfina, 10 miligramas de 4 em 4 horas, atualmente tem uma escala de performance de 50 e aparece com a frequência respiratória de 30, dispneica e tem uma ausculta abolida em base. Nesse contexto, vem com uma saturação de 88% e pergunta-se qual que é a proposta adequada para essa paciente. Então, a resposta para essa questão é que a gente precisaria investigar causas potencialmente reversíveis da piora clínica desse quadro de dispneia da paciente, tentar ajustar a analgesia e discutir com a paciente e com os familiares sobre a limitação terapêutica. Como eu falei anteriormente, é uma paciente politratada que não tem nenhuma terapia modificadora de doença. Letra C, iniciar anticoagulação plena, otimizar a analgesia com morfina endovenosa e solicitar parecer da equipe de cuidados paliativos. A princípio não tem nada tão característico para a gente pensar apenas em um TEP para iniciar a anticoagulação plena. Letra B, discutir com a paciente familiares sobre limitação terapêutica e iniciar sedação paliativa. A gente comentou que a sedação paliativa ela restringe-se apenas a pacientes em que tudo foi otimizado, descartadas outras causas, e aí sim,
num cenário de refratariedade, a gente indicaria a sedação paliativa. Letra A, otimizar a analgesia com morfina endovenosa e iniciar ventilação não invasiva. A paciente não apresenta hipoxemia, está saturando 88%, então ela nem tem indicação de suplementação de oxigênio. Acho que era isso que eu queria trazer para vocês em relação a cuidados paliativos. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Muito obrigada.